Bom dia, William. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Bom te ver aí sempre, né? Mais um dia aí começando na presença de Deus. Já vamos começar. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor nos preparou, né? Bom dia, Mônica. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Mais um dia aí que a gente começa na presença de Deus. Como está sendo bom, né? Todos os dias a gente acordar e já nos preparar para aprender mais do Senhor, aprender mais da sua palavra. Bom dia, Renata. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. E é muito bom a gente saber que tem um Deus que cuida da gente, saber que tem um Deus que é vivo, que é real. Isso nos dá segurança, isso nos conforta. Saber que existe um Deus que é rico em misericórdia, que é rico em amor e graça. Essa é a verdade que nos move, que nos faz viver um dia após o outro. É a presença de Deus que nos faz acordar todo dia na certeza de que será um dia vitorioso, independente das circunstâncias, independente daquilo que estamos vivendo ou passando. A gente tem um Deus. A gente tem um Deus que é soberano. A gente tem um Deus que criou todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas. Tudo que foi criado por Deus é sustentado por Ele. Ele mantém tudo funcionando, Ele mantém a engrenagem da vida em movimento. E isso nos dá segurança. Saber que nada foge do seu controle, por mais que possamos imaginar ou pensar que Deus perdeu o controle da situação, porque às vezes Deus está calado, às vezes Deus está quieto. Mas isso é o que a gente acha, isso é o que a gente pensa. Mas Deus está agindo o tempo todo. O próprio Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha e eu ainda trabalho. A gente precisa sempre entender e confiar de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é bom a gente também não deixar de falar e de pensar sobre a justiça de Deus. Deus também é juízo. Deus também é juízo. A própria palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E quando não estamos em Deus, quando estamos distantes do Senhor, nós temos uma grande probabilidade de perder a nossa eternidade. E é isso que eu quero falar hoje. Eu sei que hoje, de repente, o assunto não vai ser um assunto muito agradável, mas a palavra de Deus é assim. Antes ela falou comigo. E para mim não foi muito agradável o que Deus hoje colocou no meu coração. Porém, é o que Deus hoje quer nos dizer, nos ensinar, nos alertar e de repente corrigir a nossa rota. Porque, como eu comentei em alguns devocionais, a gente está numa estrada, a gente está numa jornada.
E às vezes, por causa das distrações ou de alguma coisa que acontece na vida, a gente sai um pouco dessa estrada. E a palavra de Deus que nos traz de volta para o trilho e nos faz continuar a caminhar. É a palavra de Deus que nos mostra que devemos continuar nessa estrada, porque ela tem um final, ela tem um destino final. E a palavra de Deus diz que existe a eternidade. Essa vida que estamos vivendo, ela é passageira. Essa carne que temos, esse corpo que temos, ele é perecível. Ele irá perecer. Mas o homem, ele é constituído por 3 coisas: corpo, alma e espírito. O corpo vai ter um fim. O corpo vai ter um fim. Não sabemos quando. Eu não estou profetizando na sua vida, dizendo que você terá um fim no sentido da morte, mas, bom dia, Mirelle, seja bem-vinda, querida. Mas uma certeza que a gente deve ter na vida é que a gente vai morrer, que a gente não é eterno quanto corpo, mas a nossa alma, o nosso espírito é eterno. E o que eu quero alertar hoje, através da palavra de Deus, é que a gente não pode brincar com a eternidade. A gente não pode brincar com a eternidade. A eternidade é um assunto muito sério. E a nossa eternidade, ela deve ser cuidada todos os dias. Então, um dia como hoje, que está se iniciando, onde está o seu objetivo, a sua preocupação, o seu foco? Nas coisas perecíveis desse mundo? Ou na eternidade que você terá com Deus? Porque quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa que um dia estaremos eternamente com Deus, esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã, esse dia pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos, não sabemos. Isso é uma coisa que pertence a Deus. Esse tempo pertence a Deus. Mas enquanto estamos aqui vivendo, bom dia, Kelly. Seja bem-vinda, querida. Que bom te ver. Que bom te ver. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Devemos nos preocupar, enquanto estamos aqui, devemos nos preocupar com a eternidade. Porque tudo que tem nessa vida, ela vai passar. Como eu falei, esse tempo não pertence a nós. Esse tempo pertence a Deus. E quando pensamos na eternidade que teremos com Deus, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais medo, isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. É nisso que devemos nos apegar. Entenda que a vida que temos é um dom de Deus. E Deus sustenta enquanto estamos vivos. Deus nos ajuda, nos dá o fôlego da vida, nos renova. Mas precisamos nos preocupar com a nossa eternidade, porque nós temos 2 caminhos que nos leva para a eternidade. O caminho da perdição, o caminho da tristeza, da condenação, e o caminho do amor, da entrega, do serviço a Deus, do amor ao próximo e da eternidade com Deus, que não é a condenação. Deus é juízo. Chegará um dia que Deus julgará esse mundo que estamos vivendo. Me julgará e te julgará.
E o que você tem feito para preservar a sua salvação e a sua eternidade? Por isso que temos que olhar para a eternidade não com medo, mas com temor e com esperança. Temor não quer dizer medo. Temor quer dizer respeito por aquilo, reconhecendo que aquilo é verdade e que gera em nós esperança. Olha aqui, que interessante que Paulo escreveu em uma de suas cartas pastorais, e é aqui que eu começo meu devocional. Isso foi só um pano de fundo, uma introdução. Mas é interessante o que Paulo escreveu para Tito. A carta para Tito é uma carta pastoral. É interessante que Paulo ele tinha um cuidado de alertar os seus pupilos, né? Os pastores que ele instituiu, que estavam cuidando de igrejas. Paulo fazia questão de cuidar deles, no sentido de, em determinados momentos, alertar os seus filhos na fé, que é o que está sendo feito hoje. Hoje é uma palavra de correção, uma palavra de alerta, uma palavra de que a eternidade existe e devemos nos preocupar com ela. Não podemos brincar de ser cristão. A vida cristã é uma coisa séria. A palavra de Deus diz que haverá tempo, que não teremos mais tempo. E isso é muito sério. Olha o que Paulo diz na carta a Tito. Capítulo 1, versículo 2, diz assim: essa verdade, que é a eternidade, que é a palavra de Deus, que é o ensinamento do Senhor, que é a vida com Deus, lhe dá esperança da vida eterna. Que Deus, aquele que não mente, então isso não é mentira, a vida eterna é um fato, prometeu antes dos tempos eternos. Olha que interessante isso, a eternidade é antes dela mesma. Deus instituiu, criou e fez a eternidade antes da fundação do mundo. Deus é eterno, nele há toda a essência da eternidade. E isso é uma realidade que a gente não pode negar. E essa verdade, Paulo diz, é o que nos dá esperança. É o que nos dá esperança. Essa eternidade, ela deve estar na nossa mente todos os dias quando acordamos. Porque é agora que vivemos a eternidade com Deus. Não vamos brincar de ser cristão. Porque Deus não brinca de ser Deus. E Satanás não brinca de ser Satanás. Entenda que Satanás ele já está condenado pelo mundo. Já está condenado por Deus. Ele não tem salvação. E quem ele puder levar com ele é lucro. A palavra de Deus diz que o inferno é real. O inferno é real. Não é alegoria, não é brincadeira, é real. E aí eu lanço uma pergunta no ar. Para onde você está indo? Onde você passará a eternidade? Não tenha medo, mas pense sobre isso. Pense sobre isso. Porque às vezes estamos muito focados naquilo que vemos, naquilo que vivemos, nos problemas que temos, nos sentimentos que temos, nas coisas que vemos são perecíveis, mas é que não vemos, que são as espirituais.
elas são eternas. Então você precisa tomar uma postura, uma decisão. Eu quero viver com Deus. E essa decisão ela não é teórica, ela é prática. Ela é através de uma atitude, de uma decisão. Não devemos nos fazer de vítima da situação. Devemos nos fazer dono e senhor da situação que vivemos e controlá-la na nossa mente, no nosso coração, através de atitudes corretas diante de Deus. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Eu vou repetir. Eu estou lendo na versão NVT, que ela é mais clara de entendimento. Paulo está dizendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Ou seja, não vamos nos preocupar com aquilo que está na terra, com aquilo que nos entristece, naquilo que nos causa ansiedade, medo. Não olhamos para os problemas. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda, querida. Mas fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, nas coisas espirituais. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Durarão para sempre. A eternidade é uma realidade. Nela devemos nos preocupar. O tempo passa, ficamos mais velhos, as coisas acontecem na nossa vida, a vida vem sobre nós como um trator, mas independente disso tudo, temos o Senhor que nos sustenta. Por isso que eu fiz questão de começar o devocional dizendo quem é o Senhor. É aquele que é soberano, aquele que cuida de nós, aquele que tem misericórdia, aquele que nos ama. O maior problema do ser humano é que o ser humano ele só acredita naquilo que ele vê. Por isso existe muita dificuldade de algumas pessoas de acreditar no Senhor. Porque Deus é Espírito, a palavra diz. E em Espírito devemos adorá-lo. Eu nunca esqueço da passagem, logo após a ressurreição de Jesus Cristo, que ele se apresentou no meio dos discípulos, a primeira vez. E ali, Tomé não estava. E essa passagem é muito conhecida porque Jesus se apresentou no meio dos discípulos. Eles estavam de portas trancadas. Foi logo depois da ressurreição. Eles estavam com medo da perseguição dos romanos. Estavam com medo de ser presos e eles estavam reunidos a portas fechadas. De repente eles escutam uma voz dizendo: a paz esteja convosco. Jesus se apresentou no meio deles. E a primeira coisa que Jesus Cristo diz é: a paz esteja convosco. Para que possamos enfrentar as coisas externas da vida, aqui dentro precisamos estar em paz. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Deus a abençoe. Para entendermos como as coisas externas estão acontecendo, precisamos estar aqui dentro em paz. Por isso que a primeira coisa que Deus fala para os apóstolos é: a paz estejam convosco. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão aí com medo do que será daqui para frente, mas eu estou aqui. A paz esteja convosco. E eles se alegraram na presença de Jesus ali. Jesus comeu com eles para mostrar que ele estava ali em corpo. Ele ressuscitou em corpo, subiu aos céus em corpo. Ele fez questão de comer com seus discípulos. Ele perguntou: tem algo para comer? E deram para ele um pão. E ele comeu, junto com seus discípulos. Mas interessante que ali Tomé não estava. E Jesus foi embora. E depois ele voltou uma segunda vez.
Um outro dia, ali estava Tomé. Mas Tomé, quando ele chegou, os apóstolos falaram para ele que estiveram com Jesus, que Jesus comeu com eles, mas Tomé não acreditou. Tomé disse: se eu não colocar as minhas mãos nas suas chagas, no lado onde ele foi ferido com a lança, né? Se eu não colocar as minhas mãos ali e não tocar, eu não acreditarei. De repente, a voz de novo apareceu dizendo: a paz estejam convosco. Era Jesus novamente presente no meio deles, em corpo. Eu imagino Tomé olhando para ele, achando que era alguma assombração. Os outros discípulos alegres porque já tinham visto Jesus anteriormente. Mas Jesus chama Tomé, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Jesus chama Tomé e diz: vem aqui, toca nas minhas chagas, toca aqui na minha lateral. E Tomé foi, tocou nele. E quando Tomé tocou no Senhor, tocou nas suas feridas, a primeira coisa que Tomé disse foi: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E Jesus deu uma dura nele, e essa dura serve para nós. Ele disse: Tomé, Tomé, porque agora tocastes em mim, viste as minhas feridas? Acredita que eu estou vivo? E Jesus diz: felizes são aqueles que não me verão, não irão me ver, mas acreditarão em mim. Somos nós, eu e você. Então, Jesus Cristo, Ele é uma realidade, e Ele fala da vida eterna. Olha o que está escrito no Evangelho de João, e já vamos terminar. Evangelho de João, capítulo 5, são palavras de Jesus. Olha o que ele diz, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim: examinais as Escrituras, por isso eu sempre vou bater nessa tecla, leem a palavra de Deus, meditem nela. A palavra de Deus tem todas as respostas que precisamos. A gente lê tanta coisa, a gente lê livros de autoajuda, a gente lê livros de meditação, a gente lê livros de contos de fada, a gente lê, não estou recriminando isso, é bom ler, desde que se conheça o autor. É bom ler, é importante ler, mas que a sua leitura principal, seja a palavra de Deus. Esse é o manual de vida. Essa palavra que nos sustenta todos os dias. Medite nela todos os dias. Eu falo por experiência própria, eu já faço isso há muitos anos. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é me alimentar desse livro. Isso são palavras de Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Meditem na palavra de Deus. Mas, pastor, eu não sei por onde começar. Comece pelos Evangelhos. Comece lendo o Evangelho de João, que é maravilhoso. O Evangelho do amor, da graça. Comece lendo um pouquinho todos os dias. Leia Provérbios, que são 31 capítulos.
Hoje é dia 14, leia Provérbios 14, amanhã leia o 15. Não entendeu? Lê de novo. Anota, escreve, pergunta. Queridos, eu sempre estou à disposição de cada um de vocês. Esse é o meu papel, eu fui chamado para isso. E eu amo cada um de vocês. Por isso, todas as manhãs eu estou aqui trazendo uma palavra. E a palavra hoje está dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Quer aprender mais sobre a vida eterna? Quer se preocupar mais com a vida eterna? Medite nas Escrituras. Entenda que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, ir para os cultos, estar presente, é fundamental. Tudo que vocês puderem fazer para se alimentar da palavra de Deus, para que você se encha completamente da palavra de Deus e não tenha mais espaço para nada. Você vai estar se protegendo, você vai estar se guardando. Se encha da palavra de Deus. Deus é bom. Deus é bom. Mas não é fácil. Isso tudo que eu estou falando não é fácil. Precisamos ter uma postura, precisamos militar a boa milícia, lutar o bom combate, fazer que nem Paulo. Paulo, ao terminar a sua vida, quando ele viu que ele ia morrer, que Paulo morreu decapitado. Foi preso e morreu decapitado. E quando ele estava próximo da morte, ele disse: combati o bom combate, completei a minha carreira, mas sobretudo, guardei a minha fé. E as últimas instruções de Paulo para Timóteo, seu filho na fé, a carta a Timóteo foi a sua última carta antes dele morrer. E olha o que ele escreveu para Timóteo, capítulo 1, versículo 12, e aqui eu encerro o devocional. Milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, tendo já feito a boa confissão, diante de muitas testemunhas. A sua vida diante de Deus serve de testemunha para os outros. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Já dizia Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas desse século. A Bíblia é o mundo, é a Bíblia, nós somos a Bíblia que o mundo lê. Através das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas posturas diante de Deus. Por isso devemos militar a boa milícia da fé e tomar posse da vida eterna, para a qual fomos chamados. Ele está dizendo, em outras palavras, para Timóteo o seguinte: aconteça o que acontecer, Timóteo, as lutas virão, a tempestade virá, os medos chegarão, os sentimentos oscilam, as preocupações existem, mas milita a boa milícia da fé e tome posse da vida eterna, porque isso tudo vai passar. Você foi chamado para a vida eterna. Então eu encerro dizendo que eu e você fomos criados para a eternidade, fomos criados para a vida eterna. Ah, pastor, mas eu estou cansado. Eu estou cansada, todo dia uma luta, todo dia uma preocupação. Queridos, quando estamos cansados, paramos e descansamos, mas jamais desistimos. Imagine se Jesus Cristo tivesse desistido da cruz. Não estaríamos aqui. Vamos orar para que Deus possa nos fortalecer na sua presença e que Ele possa colocar em nossa mente e no nosso coração que a vida cristã é uma vida séria, não é brincadeira, é uma luta diária, é uma militância da fé,
e que possamos, através dessa oração, entender que devemos tomar posse da eternidade, porque ela foi preparada para nós. E lá um dia estaremos reinando com o Senhor Jesus para todo sempre. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que é uma palavra forte. Uma palavra dura, porém uma palavra que nos alerta, nos chama, nos corrige, nos orienta. Obrigado. Obrigado por esse dia, porque esse é o dia que o Senhor preparou. E nele devemos nos alegrar. Obrigado, Pai. Obrigado porque nada somos sem o Senhor. Nada podemos fazer sem a Tua presença. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tira de nós todo sentimento de ansiedade, de medo, de preocupação e põe em nós o sentimento da eternidade, que um dia estaremos contigo eternamente. Que possamos desviar os nossos olhos daquilo que é temporal, daquilo que é passageiro, e que possamos fixar os nossos olhos naquilo que é eterno. O que eu mais quero, Senhor, e eu creio que cada um que estão aqui comigo nessa live também quer, é passar a eternidade ao seu lado. Porque sabemos que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e estaremos eternamente na Tua presença, presença essa que é gloriosa, presença essa que é rica em amor. Obrigado, Deus, porque através dessa palavra de hoje entendemos que é nosso maior objetivo, aquilo que devemos realmente nos preocupar, é se estamos caminhando realmente para a eternidade contigo, porque sabemos que existem dois caminhos: o caminho da perdição, que é passar a eternidade sem a Tua presença, passar a eternidade sem o Senhor. Mas temos o caminho, que é o caminho do bem, que é o caminho eterno ao seu lado. E é nesse caminho que devemos trilhar. Por isso, Senhor, eu te peço, sempre que precisar, nos corrige, nos ajusta, nos traz de volta para o trilho, e que possamos estar trilhando o caminho correto, que é estar no centro da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor abençoe agora cada um que está comigo aqui online. Tira deles tudo aquilo que impede, Senhor, um relacionamento íntimo contigo. Tira todo sentimento de medo, ansiedade, preocupação, e que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja com eles agora, em nome de Jesus. Abençoa sua casa, sua família, seus filhos, seus negócios, tudo que eles fizerem hoje, que eles possam ser prósperos e abençoados. Onde eles estiverem, que o Senhor esteja também, os abençoando, os guardando, livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço pela vida deles. Obrigado, Senhor, obrigado por este dia que está só começando. E eu tenho certeza que será um dia vitorioso, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor. Meu coração se enche de alegria por cada vida que está agora online comigo. Que eles possam entender que a eternidade é uma realidade. E nela devemos nos preocupar e caminhar nessa direção para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Querido, que Deus vos abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, lhes guiando, derramando sobre vocês graça, misericórdia, e que vocês possam viver com esse pensamento, que tudo que estamos vivendo aqui é passageiro, mas tem um depois, e o depois é eterno. Medite na palavra de Deus todos os dias. Vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meus canais de comunicação, vocês têm a minha rede social. Eu estou sempre disponível para cada um de vocês, sempre disponível para o corpo de Cristo. E contem comigo. Vamos junto, caminhando, porque caminhar sozinho não é fácil. Por isso que estamos aqui, todos nós juntos,
trilhando o caminho da eternidade. E logo, logo estaremos com Cristo eternamente. E isso será maravilhoso. Tá bom, queridos? Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal do YouTube, se inscrevam lá, compartilhem essa mensagem que logo, logo vai estar lá. Eu sei que é uma mensagem dura, mas se fez necessária hoje, porque hoje era isso que Deus queria nos falar. Essa foi a vontade do Senhor para o dia de hoje. Que possamos nos manter firmes, militar a boa milícia da fé e tomar posse da eternidade. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, tenham um bom dia. E amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais uma palavra e um momento de oração. Que Deus os abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Fiquem com Deus.